Fala pessoal, finalmente estamos agora gravando o último Bicast dessa temporada. Quero deixar. Tem que botar o fundo, Bruno. Tem que botar aquele fundo. Enfim, foi uma empreitada ótima. Quero dizer que o feedback de vocês está muito positivo, pelo menos os alunos com os quais eu converso no corredor. Não sei se os alunos têm também levado o feedback. Foi uma empreitada muito boa para todos nós. A gente começou aí a surfar na onda do podcast, então quero aqui deixar o agradecimento não só em nome de quem participou, a Marina, o Adam, a Carol, mas também aos professores da equipe que colaboraram sugerindo temas e ajudando também na organização, o Matheus Avelino, o André e todo mundo que de alguma forma ali se empenhou para fazer esse podcast acontecer. Coordenador acadêmico Fio, eu chamo de Felipe, mas todo mundo chama de Fio, que também me ajudou pra caramba com tudo isso. Bruno, maravilhoso, que fica aqui nas operações. E todo mundo que tá aqui de alguma forma ajudando, fazendo café, né, preparando a sala. E, enfim, fica o agradecimento por ter tudo acontecido de uma forma boa. E tão chique, né? E tão chique, porque a gente pega isso lá da biblioteca e coloca aqui. Vencemos na vida. Santíssimo venceu. É isso. E Riachuelo também. Riachuelo venceu. A gente deixou o melhor pro final, assim, e eu digo melhor porque foi um acontecimento que rolou com relação ao tal do podcast da mulher da casa abandonada. Mais um surto coletivo, né? Não, Mais uma histeria foi uma coletiva. coisa total. Eu tive que ouvir porque só se falava nisso. As pessoas compartilhavam muito nos stories, então inevitavelmente, mesmo que você não tenha ouvido, nos ouça. E aí depois você vai lá acompanhar que história é essa e por que ela chamou tanta atenção. Pra quem tá por fora do que a gente vai falar aqui, o jornalista Chico Felitti, ele fez um podcast, né, se não me engano, com o amparo da Folha de São Paulo. Não foi? Sobre uma mulher que mora numa casa, numa mansão, na verdade, abandonada. E ela é abandonada porque ela é visivelmente abandonada, está, de fato, em ruínas, em um bairro chiquíssimo, aprendi essa semana que não é chiquérrimo, mas chiquíssimo de São Paulo. E esse fio condutor dessa mulher que mora nessa casa começou, né, a chamar a atenção ali dele, que a encontrou, se não me engano, numa situação de árvore, não foi? Foi a árvore ia ser cortada. Isso. E aí ela se diz uma defensora dos direitos da natureza. Isso. E aí ela estava tentando impedir que cortassem uma árvore que, segundo ela, não estava doente, segundo os rapazes estavam doentes. Sim. Estava doente. E ela falou que tinha descoberto um super esquema de corrupção. Sim. E ele achou curiosa a situação, ele ficou, né? Naquela, investigativo que é. Ligou ali o gravador e essa situação incomum de uma mulher que estava criando uma situação por conta de uma árvore que ela não queria que cortasse, virou uma narrativa enorme, o cara Porque ela era também uma figura engraçada e curiosa, né? Ela tava sempre com aquela pomada, cabeça coberta com um lenço. Pois é. É muito importante que você ouça o podcast do Chico Felitti, até pra poder entender algumas referências que a gente vai fazer aqui. A gente não vai conseguir resumir o podcast inteiro, até porque ele tem vários episódios, mas resumidamente é isso. Diante dessa situação da árvore que seria cortada, ele acha curiosa a situação, começa a gravar o que tá acontecendo e ali é o pontapé inicial pra ele descobrir onde ela mora, quem ela foi, o que ela cometeu e o que foi que ela cometeu, já pra gente dar início o nosso papo. A Margarida, não é isso? Margarida Bonetti. Margarida Bonetti, que é o nome dela de fato, embora ela costume se chamar de Mari, né? Ela foi acusada nos Estados Unidos de submeter a sua empregada, que é brasileira, né? Ela foi levada junto com a Margarida para os Estados Unidos a trabalho análogo à escravidão. E aí, Carol, quero começar daí, que é o crime em si, né? Uma mulher que foi submetida ao que tudo indica. Aliás, eu não vou nem dizer o que tudo indica, porque, bom, o marido dela já cumpriu pena, então... E no último episódio, não sei se você chegou a ouvir o último episódio, ela chega a confessar pra ele por telefone. Sim. Fala que foi uma coisa que é passada e tal. Eu não vou colocar nem no plano da suspeita, porque... rolou. Rolou, né? Como é que você tem visto essa discussão sobre crimes relacionados à mão de obra análoga à escravidão? E eu pergunto a você, porque se não me engano foi você que sugeriu, inclusive, que nós falássemos também de cárcere privado. Eu pedi aos professores que sugerissem temas pra gente debater, e eu acho que você comentou sobre. A gente teve alguns casos recentes, né, de cárcere privado. Tem um dos episódios, eu não lembro mais o número, acho que o nome é Outras Tantas, alguma coisa assim, que é um episódio que não fala sobre a Margarida Bonetti e a empregada.
fala sobre vários outros casos semelhantes, aqui no Brasil, inclusive. Teve um aqui no Rio, inclusive, muito recente. Acho que foi em Guaratiba. Agora eu não lembro se foi em Guaratiba. Mas eu acho que esses casos estão muito mais presentes do que a gente pensa ou imagina. Muito mais próximos, inclusive. Então a gente age como se fosse uma coisa muito distante da nossa realidade. Anos 80, isso não acontece mais. Acontece. Vou lembrar de uma coisa que eu não lembro os desdobramentos finais. Mas no início da pandemia, em 2020, o presidente tentou passar uma lei que modificava a relação do trabalho escravo, do trabalho análogo à escravidão. Hoje, parece que o proprietário de terra que tem um trabalhador nessa situação, se é descoberto e punido, ele perde a terra. E a tentativa era de modificar a lei no sentido de que a pessoa não perdesse mais a terra. Acho que quando a gente tem uma lei que facilita o trabalho análogo à escravidão, a gente facilita que ele aconteça. A gente tá quase ali legitimando. Não, então não vai ter tanta punição assim, de repente vale até a pena. Você fala sobre o fato das pessoas acreditarem que é uma realidade muito distante. Eu acho que esse é um fio muito bom da gente puxar, porque se a gente estiver com essa sensação estereotipada, e por que estereotipada? Porque colonial. A ideia de que uma pessoa que está vivendo análoga à escravidão é uma pessoa que vai estar vivendo... Deitada no chão, num papelão. Com acorrentada necessariamente. Uma ideia bem Brasil colônia de escravidão, talvez você considere impossível a ideia de que uma mulher que vive num casarão, num bairro caríssimo de São Paulo, que ela talvez fosse incapaz de fazer o que faria. Sim, você a considera talvez incapaz, porque você tem uma ideia muito estigmatizada e muito bem definida, pré-definida, de quem é que cometeria esse tipo de crime. Então, se você imagina que uma pessoa... mas você não tá amarrada, não tá acorrentada, você pode sair a qualquer momento daquela casa aí na polícia mais próxima e denunciar, por que é considerado análogo à escravidão? E aí é uma lógica muito perversa, porque é a mesma lógica que coloca a mulher, que é eventualmente vítima do marido de violência doméstica, na posição de culpada. Por que você não deixa ele, então? E aí, eu tava conversando com meu marido esses dias de um caso que a gente soube. E aí eu falei com ele, por que será que o delegado nesse caso, era um caso de violência doméstica como esse que você falou, eu falei pra ele, por que será que o delegado não colocou nesse caso cárcere privado? E aí ele disse que é muito difícil você colocar lá como crime cárcere privado, porque a própria legislação, ela define algumas coisas pra considerar cárcere privado. Essa mulher então não vivia em cárcere privado, porque lembra, ela não recebia dinheiro, mas ela saía, ela ia passear com os cachorros. Ela, em teoria, poderia a qualquer momento denunciar. Mas eram outras relações que aprendiam ali naquela família, né? Senão você fica com a sensação de que, de alguma forma, ela... Tem que estar deitado no sótão, na escuridão, no chão. Isso. Não é isso, Nos né? confins do Brasil ou de qualquer outro país, como se não pudesse estar havendo situações... Como se situação como essa não podia acontecer na capital do Rio. E acontece. E a justificativa, em um dos episódios que se fala, é assim... ela era parte da nossa família. Que é uma justificativa que a gente escuta ainda hoje para as empregadas domésticas. Sim. Não, ela é parte da nossa família. E aí a mulher trabalha até meia-noite na casa da pessoa. Sim, ela é parte da sua família até certo ponto. Isso me lembra Que Horas Ela Volta. Não sei se você viu, mas quando se fala dessa relação de ela é como se fosse da família, o Que Horas Ela Volta, que é um filme estrelado pela Regina Casé, é o retrato disso, no sentido de beleza. Ali não havia uma situação de exploração como aconteceu com a mulher ali vitimada pela Margarida Bonetti. Mas a gente tem ali uma situação... Essa frase ela é muito simbólica, né? E foi uma frase que foi usada por alguém que submeteu uma pessoa a trabalho análogo à escravidão. Sim, é a Casa Grande e Senzala ali, Gilberto Freire, batendo firme nesse ponto pra gente começar a desconstruir essa ideia de que pessoas estão sendo vítimas de trabalho análogo à escravidão, eventualmente na sua rua, eventualmente por pessoas com bons referenciais. A gente já falou isso aqui hoje. Pessoas não vêm com os seus crimes da testa. E como reconhecer, né, um caso desse? Porque é quase como um caso assim de violência contra a criança, por exemplo, né? Os vizinhos.
Em que medida os vizinhos vão se meter? Vão perceber que há algo errado, né? Mas não te incomodou? Assim, algumas coisas me incomodaram nesse podcast, não o podcast em si. Na história. Embora, vá lá, isso pra mim não é novidade, pra você também não, e pra muita gente não é novidade, mas foi um ponto que me tocou o nível de silêncio adotado pelos vizinhos. Porque, pra quem não sabe, o Chico Felitti começou a buscar... O cara foi lá pros Estados Unidos. Foi pros Estados Unidos, batendo de porta em porta, querendo saber quem era aquela mulher, de onde ela tinha vindo, que casa era aquela, por que tinha uma casa no meio de São Paulo, e aí vale comentar... estamos vivendo um processo aí de especulação imobiliária, em que os imóveis são muito mais caros, então é muito natural que já não existisse mais aquela casa, porque eventualmente alguma construtora já queria fazer algo. Então, essa estranheza da história fez ele buscar. E várias vezes ele comenta que as pessoas não queriam falar. Por sorte... Tem os áudios, né, dele indo lá nas casas em Washington. É Washington? Sei lá, na cidade lá que... Não era Washington. Acho que ele desembarcou em Washington e foi pra essa cidadezinha. Aí as pessoas falam, não tem nada pra falar, não. Sim, né? É medo da exposição, é medo de se comprometer, e aí fica a dúvida humanitária mesmo, até que ponto esse seu medo de eventualmente se comprometer não suprime ou pesa mais pra você do que a ideia de você poder salvar uma pessoa. Tu acha que tem um pouquinho de cara de remorso, não? Em que sentido? Dessas pessoas, na época, saberem que tinha algo errado ali acontecendo. Porque, bom, quando a irmã lá foi meio que salvá-la, ela tava com um tumor do tamanho de um melão na barriga. As pessoas não viram que tinha um tumor do tamanho de um melão na barriga da mulher? Isso, e de alguma forma sobrar também pra elas? E ou aí... um peso moral de... Não, eu acho que é peso moral de, tipo, cara, eu fui na linha do eu não devo me meter. Tava acontecendo uma parada séria... A mulher quase morreu e eu nada fiz, não é? Será? Pouco de remorso, talvez? Talvez. Porque medo de dar ruim a essa altura do campeonato. O homem já foi punido, a outra tá no Brasil, acho que não... Qual é o incômodo de... Eu acho que é mais assim, pô, se eu falar... Eu me exponho, volta isso, ele vai fazer a pergunta-chave. Por que eu não fiz nada? Sim, total. Sim, verdade. Tem sim, porque... E é muito mesmo, porque se você... decide contar que não fez nada a respeito, você abre possibilidade desse cara continuar escavando, que você fale um pouco mais sobre tudo isso. Então, sim, pode ter... Quanto mais você remexe, mais fede, né? E que ideia é essa de que você não se mete nesse tipo de coisa? E aí, de novo, vem pra ideia da violência doméstica. Aquele casal ali, ó, briga, a gente ouve a discussão, quebra panela, quebra prato, um fere o outro. Que história, e a gente já falou isso também no outro podcast, eu vou voltar. Tanto eu quanto você vivemos aí em cultura de bairro. Cultura de bairro é quando você vai na porta do vizinho e diz assim, meu filho tá passando mal, tem como você levar ele no hospital? Aí o vizinho que tem carro pega e leva, não é uma coisa bem assim? Eu não sei se a mudança pra ideia meio de condomínio, pra criação, né, expansão dos prédios e a divisão e segmentação da vida... quebrou um pouco dessa lógica de vida compartilhada, porque, nossa, é inimaginável, né? Pelo menos ali onde eu morei por muito tempo, que tivesse acontecendo esse tipo de situação e que as pessoas não iriam minimamente, primeiro porque tem sempre os fofoqueiros de plantão, um clássico, né? Aquela cadeirinha de balanço que fica na calçada acompanhando tudo que tá acontecendo, nem que seja uma fofoca para poder gerar uma denúncia. Eu fico muito chocada, por exemplo, no meu prédio, que ainda é num bairro, mas é um prédio, e eu não sei o que acontece, que as pessoas parece que comeram caviar lá, né, porque acham que moram nos melhores condomínios. É um prédio no Riachuelo. Basta você deixar cair uma gota de Coca-Cola no corredor quando você vai levar a garrafa, que botam no grupo. Mas se houver uma gritaria de alguma briga, ninguém vai atrás pra saber o que é. Ninguém vai atrás pra saber o que é. É incrível isso, né? É muito. Porque eu moro de frente pra minha irmã. Então, volta e meia eu escuto minha irmã e minha sobrinha brigando. E ninguém nunca mandou uma mensagem, tá tudo bem pra aí? Achar estranho. Eu mando porque, né, minha irmã e eu sei que elas gritam, falam alto. Zona Norte a gente fala alto. Mas ninguém nunca mandou. Aí, a gota da Coca-Cola. Gente, é impossível viver em um condomínio que alguém deixa uma gota de Coca-Cola cair no corredor e não limpa. Pois é, ali é uma tentativa de demonstração de poder, de que quer manter as coisas na ordem. Mas pro que deveria se meter de fato, que são conflitos, isso daí ninguém não fala. atravessa, né? E já que a gente tá falando de pessoas se metendo, da última vez que eu li um pouco sobre o caso
da Margarida, foi no Fantástico até. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo veem Fantástico, mas esse é um hábito que eu tenho de todo domingo ver Fantástico. Qual é o seu hábito de velho? Eu Fantástico. amo, não. E pra mim, assim, encerra o domingo, é todo um ritual. E aí o Fantástico tava mostrando, não sei se você viu, pessoas que estão indo à porta da casa e batendo foto, batendo selfie, fazendo TikTok. O lugar virou turístico. Virou. Porque todo mundo quer ver a tal da casa abandonada e que mulher é essa, porque ela é muito excêntrica, como você disse, passa umas pomadas estranhas no rosto, aquela coisa toda. Como é que você vê isso, hein? Assim, você acha nocivo? Você acha meio uma galera meio tentando ali em cima, sabe, urubu na carniça, sabe? Quando você vai... Eu acho levemente doentio, porque eu não acho que é uma intenção Nobre. cultural ou investigativa, ou entender o que não é. É simplesmente bater uma foto com o hype do momento. E aí, até que ponto isso é interessante, né? Porque a vida da Margarida Bonetti não tá em jogo, mas assim, toda a exposição do caso, né, da vida de uma outra mulher, que não é nem citada, acho que por respeito, pra não haver essa coisa Essa do urubu busca. na carniça em cima dela. Mas eu acho doentio até. Sabe o que me lembra isso? Aqueles vídeos que as pessoas mandam de acidente de trânsito. Então, olha aqui esse tiro de fuzil com o cérebro pra fora. Sim. Me lembra um pouco essa coisa. Quando a gente tá passando de carro que eventualmente acontece Nossa, algum olha acidente. lá, o cérebro pra fora, Sim, né? um desejo meio mórbido. Meio mórbido. No caso da Margarida, beleza, ninguém foi morto ali, ninguém, né, não teve nenhuma situação que envolvesse nada visualmente aterrorizante. Mas alguma coisa me incomoda, assim, dessa galera tá ali meio nesse hype. Eu entendo a curiosidade, porque, enfim, casarão. Eu acho que eu passaria lá na porta pra ver. Pra qual é. ver. Olhar assim, de carro, Sim. devagarzinho. Sim. Mas, pô, dali a... Mas é porque são Selfie. camadas diferentes. Uma coisa é você tá passando e, cara, é um casarão abandonado, então tudo imagina que se tem um clima meio fantasmagórico. Isso nos seduz, porque é excêntrico, né? Principalmente num bairro tão nobre quanto é o bairro no qual a casa se encontra. Agora, é isso, quando você bate uma foto, é uma outra camada, porque você tá ali colocando numa rede social, eu não sei, me incomoda um pouco. Eu não acho a coisa mais grave do universo, mas me incomoda um pouco. Eu conversava com um amigo outro dia sobre uma expressão que estão usando, que é a guerra do TikTok, para se referir a vídeos que soldados têm gravado durante a guerra da Ucrânia, em combate, em batalha, assim, estamos indo, olha aqui, meu fuzil, e aí com Mas você acha isso dancinha. absurdo? Eu acho um pouco... Eu acho que isso já acontece aqui no Rio. Eu acho... E a gente Não tá chegando. Não, acho que isso acontece e a gente não acha tão sério ou não vê, não sei. Nunca viu os vídeos de operação do Rio de Janeiro? Vídeo de Nesse operação. formato... Menino! Eu tô quebrando tudo. Com o povo dançando. Não sei se dançando, mas... lá, agora, a gente vai entrar na favela e filma um policial, filma o outro fuzilzão e dando tiro comendo, vindo... Nunca viu não, menina? Tem muito vídeo de operação aqui no Rio de Janeiro, essas operações aí de... Não, pra mim não... Que os próprios policiais gravam. Alguns policiais vão pra operação... Não, aqui não, com aquela... Existe um colete à prova de bala que tem um espaço pra botar a GoPro. Alguns policiais vão com a GoPro. Seja pra filmar e se expor, seja pra filmar por segurança, né? Pra não dizer que deu tiro e não deu, essas coisas. Sim. As justificativas são as mais variadas. Mas eu acho que isso já existe. Mas em que medida essas situações que são... não sei se danosas, mas assim... No mínimo estranhas, né? Vamos servir ele como publicidade. Eu acho porque quando você Visibilidade. filma, traz um certo tom também de certa ficcionalidade ao que não é. Porque ali é a vida real, caramba, acontecendo. Pessoas que eventualmente vão morrer, é uma guerra. Não sei se colocar isso no plano da gravação, principalmente, não sei lá, um cara que tá indo, né, numa cena de guerra, com um prédio caído, pessoas mortas nos escombros, e você naquele clima... Amigo, eu acho que a gente perdeu a noção total do que a gente posta na rede social. Eu vi recentemente 2 fotos que me deixaram assim, não é possível. Primeiro, a pessoa que postou foto do caixão no enterro. Gente, você vai no enterro... Uma selfie? Não, assim, tipo, partiu o enterro, sabe? Aí o caixão, tipo isso. Não botou partiu o enterro, mas é como se fosse. Tirar foto do caixão. Gente, é um enterro? Como assim?
E algum familiar morreu, e aí uma outra pessoa, algum familiar morreu e a pessoa postou uma foto com a mão, assim, da pessoa. Tipo, últimos momentos. Cara, a pessoa tá morta ali na cama do hospital e aí você bate a foto com a mãozinha da velhinha, da coroa. Por quê? Bota uma foto de vocês felizes em outro momento. Por que você tá postando uma foto do morto, sabe? De repente... E aí quando você vai tirar a foto com a casa da mulher lá abandonada, eu acho que a gente perdeu a noção mesmo, assim. Eu acho que é falta de senso. Você tem ido pro recreio, pra unidade do recreio? Tenho. Já reparou que indo pra lá, eu reparei isso hoje. Engraçado, né? Quando a gente tá falando de um assunto, parece que brotam coisas relacionadas a ele. Nunca tinha reparado, eu vou pro recreio 2 vezes na semana. Indo, já no recreio, naquela parte ali que tem os prédios que estão construindo, quando você tá indo é do lado de cá, do lado esquerdo. Tem uma casa abandonada ali, que tem até uma rede na porta. Não é abandonada, tem uma casa, tipo prédios, condomínios, muitos condomínios na Américas. Aí do nada uma casinha. Mas há pessoas ali? Deve ter pessoas. Uma casinha verdinha, num terrenão grandão, que ali certamente vai ser algum prédio em algum momento. Até tem uma rede na casa. Eu fiquei com muita vontade de bater lá. Será que a gente não lança o próximo podcast? De repente é uma pessoa que se negou a vender e virou uma pedra no sapato pra aquela área. Gente, é uma casinha, tipo uma casinha. Porque a Avenida das Américas é prédio. E mais prédios. Uma pessoa que se nega a vender e parece que muitas construtoras já quiseram comprar a tal da casa abandonada. E aí vira uma pedrinha no sapato, porque você vê prédios e mais prédios de um lado, prédios e mais prédios do outro. Aquele ali você tem certeza que ele não quer sair. Vou lá bater um dia pra ver o que é aquela casa. Imagina. Agora, já que a gente tava falando de espetacularização, eu vi, você tava falando do Chico Felitti, né? Eu acho que ele foi, assim, um cara que fez uma parada muito, muito curiosa, né? Ele acho que foi atrás e tal da informação. Eu já o seguia no Instagram, porque ele fez a biografia da El Que Maravilha, não sei se você sabia. E foi nessa época que eu o segui, e aí depois descobri que ele era o tal do autor da Mulher da Casa Abandonada. Eu acompanhei uma polêmica, brevemente, mas que me chamou a atenção. Muitas pessoas criticando o Chico porque julgaram que ele estaria espetacularizando o sofrimento de uma mulher. Sobretudo uma mulher negra, porque pelo que se diz, é uma mulher negra. Uhum. Eu participei pouco do debate, confesso. Eu não tive nenhuma oportunidade para poder, de fato, falar a respeito. Mas eu vi que muitas pessoas pautaram isso, assim, olha, como é que pode colocar, né, ir lá atrás de uma história ou revelar... Um homem branco. Aí entra a questão racial, porque ele é um homem branco. Você concorda com isso? Ou você vê nele uma postura ética de quem fez uma investigação porque queria expressar realmente uma história muito curiosa, porque é uma história muito curiosa, muito excêntrica? Ou você vê algum aproveitamento, alguma postura antiética como profissional de jornalismo? Como é que você recebe essa polêmica? Eu não vi uma postura antiética intencional. Não acho que ele tenha feito para fins de explorar a figura de uma mulher negra. Eu acho que foi um trabalho investigativo muito sério, muito legal. Eu adorei o podcast, eu fiquei bastante viciada. Mas eu acho que no fim das contas acaba rolando uma certa espetacularização, sim. Mas por meio dessa espetacularização aí, desse caso, a gente também discutiu essa situação, né? Me lembra um pouco Salve Jorge. Lembra que na época de Salve Jorge, que foi de tráfico humano, aumentou em, sei lá, 400% o número de denúncias de tráfico humano. Que era uma coisa que a gente nem falava sobre. A coisa do trabalho análogo à escravidão já estava um pouco presente aqui, essa discussão. Mas acho que levantou ainda mais essa bandeira. Então eu acho que não existiu uma espetacularização intencional, no fim das contas. Acabou se aproveitando ali da história de uma mulher, do sofrimento de uma mulher preta para criar um instrumento lucrativo e de visibilidade para ele, porque, né, ele deu um boom ali. Mas ao mesmo tempo foi um trabalho muito importante, porque a gente discutiu sobre isso. Então, acho que não foi intencional, acabou rolando, mas é isso, assim. E aí, a gente então não vai discutir? Como é que é? Não sei. Como seria a discussão, Como então? seria essa discussão sem fazer essa espetacularização? Fica aí o questionamento. E é indissociável a questão ética nesse caso, porque, bom, sendo essa mulher, cujo nome a gente, né, não conhece, sendo essa mulher uma mulher negra, é impossível dissociar, porque é óbvio que, ao que tudo indica, era uma mulher que vivia em condição de vulnerabilidade social, que foi dada como uma espécie de presente. Eles falam isso no podcast, que ela foi dada menor, né, ainda. como Acho que ela presente. tinha 15 anos, uma coisa assim, 14. Não dá pra
ignorar todos esses fatores Não. étnicos e olhar só pra pessoa enquanto pessoa. Se você tá dissociando, não entendeu. Ao mesmo tempo, quando eu ouvi, e eu demorei um certo tempo pra ouvir o podcast, eu ouvi depois do hype, eu não consigo ver uma postura que eu considere agressiva ou antiética. Eu acho até que ele foi bem preocupado com fontes e que informações trazer. Grande parte das informações que ele trouxe são informações, inclusive, de domínio público, que estão disponíveis para quem quiser, seja via internet ou no próprio fórum que ele foi lá, né? Lá longe. Mas eu acho que a discussão é bem por aí mesmo, no sentido de o que fazer, então, e qual seria a abordagem ideal? Será que se a gente não desse tamanho palanque para isso e fizesse uma notinha de rodapé num jornal, teria essa repercussão? Será que ele imaginou que tivesse? Porque eu tenho até Eu dúvidas. acho que ele não imaginou, sabe por quê? Esse outro podcast que eu gosto dele, que eu vou até falar no final, é um podcast que é famoso, que discute casos muito interessantes, também uma pegada levemente investigativa, mas ele não tem tanta visibilidade quanto esse. Então eu acho que ele pensou que fosse ser mais um trabalho. E eu não tenho na minha memória um podcast que tenha sido tão popular. Não. Eu acho que esse foi o Ele ainda tá no top do Spotify. mais ouvidos do Brasil. É, porque E já acho. tem um tempão que foi lançado, ainda tá lá no top. Eu vi até que outro dia ele tava oferecendo um curso de produção de podcast no Instagram. Tamanha a repercussão, porque o cara virou uma referência de podcast investigativo, né? E para começar a encerrar a nossa conversa, eu queria saber de você, que é uma coisa que me chamava a atenção na época, porque assim, eu não tinha ouvido a história. Eu via todo mundo batendo cabeça com essa história da mulher que levou uma outra para os Estados Unidos e abusou e tudo mais. E eu só pensava numa coisa: por que essa criatura não está presa? Como assim? Por que solta? E aí toda hora eu via notícias, a mulher da casa abandonada apareceu numa foto, não sei, eu falei, mas gente, não entendi. Já não descobriram que ela cometeu um crime? Já não tá provado por A mais B o que rolou? O que tá rolando? Porque quase como se a polícia não... deixa ela viver lá. Quando eu fui estudar é que eu entendi porque ela não foi presa. Pra quem não sabe, o crime ele já prescreveu, né? Então os crimes Tem 2 eles anos. têm um prazo de validade para serem julgados e a pessoa sofrer as punições. Então é como se ele já tivesse sido anulado aos olhos da justiça. Esse é o primeiro ponto. Sendo um crime prescrito, é um crime que não é mais suscetível à pena. E, para além disso, a jurisdição do Brasil é diferente da jurisdição E dos ela Estados se Unidos. pirulitou quando começou a investigação. Exato, e ela Pra cá. fugiu. O marido não, o marido ficou e foi preso, né, Carol? Ele trabalha Foi. agora numa empresa bem... Foi preso, solto, ele trabalha numa filiada da NASA, ele é engenheiro sei lá o quê, renomadíssimo. Mas ela tá lá, né, agora, nesse momento, vivendo nessa tal casa abandonada. Aí o ponto que fica é, já que a gente tem o eixo de direito e justiça, que inclusive foi nessa semana, você acha que isso traz pra população uma certa sensação de impunidade, de, cara, não é possível que uma mulher que tenha feito isso, e eventualmente até um ataque contra ela, porque é isso, as pessoas pensam assim, bom, já que a justiça não vai fazer, vou esperar ela sair, vou violentar. Eu acho que dá uma sensação de impunidade, embora a parte jurídica tenha sido feita. Quer dizer, tenha sido feita não, tenha sido razoável, porque ela era uma brasileira e, segundo lá um artigo da Constituição, a gente não extradita brasileiro que cometeu crime. O que tem que acontecer é o país enviar uma carta solicitando que o Brasil julgue, segundo a nossa justiça. Então, pelo que eu ouvi no podcast, Uma questão que eu diplomática aí, né? pesquisei, isso poderia ter acontecido. Só que parece que os Estados Unidos nunca enviaram essa carta. E já prescreveu. E aí, agora não tem como punir. Os Estados Unidos nunca enviaram essa carta, então ela veio pra cá. Em teoria, aqui ela não era uma criminosa. Sim. Aqui ela não poderia ser punida. A justiça estava correta. Sim. A justiça... O que torna a história mais esdrúxula ainda, porque a mulher tá aí. E aí isso faz, eu acho, com que as pessoas fiquem ainda mais revoltadas com o caso. Vão à casa dela, taca ovo, taca tomate. Parece que a Mas galera tá rolando isso? rolou. É. Não sei se ainda tá. Porque parece que ela fugiu da casa. Não sei se ela já voltou Não tô pra lá. sabendo. Ela chegou a fugir porque rolaram esses ataques. Você imagina a quantidade de pessoas que não ficava ali, né? Imagina, gente, essa mulher não conseguia sair de casa. E por que acho que essas pessoas faziam isso? Bom, mulher submeteu alguém a trabalho escravo. E nada aconteceu. Bora fazer, gente. Mais um caso aí de justiça com as próprias mãos. Não é justificável essa postura. Mas eu acho compreensível
As pessoas acham assim. Sabe o que a gente esqueceu de falar? Dessa história, desse tesão que a galera tá sentindo pelo true crime. Tá rolando Você muito. gosta? Gosto, eu gosto. Eu vou confesso que história, não pelo o crime em si, pelo amor de Deus, mas casos assim que chamam muita atenção. Eu ouvi dizer, não sei se é fanfic, que o Linha Direta, inclusive, vai voltar. Gente, você não tem medo? Não, Nossos alunos todo nem mundo, sabem o que é linha não direta, gente. sabem. Fica aí de dica cultural, dá um Google. É isso Dá um mesmo. Google. Linha Direta foi um programa dos anos. Foi anos 2000, anos 90? Foi anos 2000, eu acho. Que super Final popular. dos anos 90, provavelmente. De simulação de crime, né? Ele contava grandes crimes, mas Então vamos supor assim, Bruno, goleiro Bruno, que matou a Elisa Samúdio. Se a gente tivesse o Linha Direta, ia ter lá um ator fingindo ser o Bruno. Sim. Levando a E Elisa moldou Samúdio uma geração, né? E principalmente, a gente fez o nosso podcast há pouco tempo da Daniela Pérez, que, enfim, foi super pedido, ganhou aí disparado na enquete. Tem crescido muito esse público. E a que você atribui esse público que gosta de entender, talvez por uma sensação de o que se passa na cabeça de certas pessoas, né? Eu gosto muito. Nossa, eu gosto demais. Eu vejo todos esses documentários que surgem de True Crime, eu vejo. Eu ouço um podcast de True Crime, vou falar sobre ele no final. Eu não sei por que eu gosto. Eu acho que é pra entender o nível de loucura, assim, né? E é até um pouco ruim, no fim das contas, pra mim, porque eu fico quase que desconfiada da humanidade, né? Perco a esperança na humanidade. Tipo assim, é um caso de um pai que matou o filho. Aí você fica, cara, como é que um pai pode matar um filho, né? Eu perco quase a criança na sociedade. Mas eu atribuo esse sucesso muito grande, não atribuo total, né? Mas penso que é um pouco aquele filme. Já viu aquele filme Uma Noite de Crime? Que se pode cometer todos os 12 tipos de horas crime, você pode usar sim. o crime pra expurgar. Sim. A gente tem essa parcela animal dentro da gente. Sim. Eu não posso ficar esfaqueando as pessoas, atropelando velhinha igual no GTA. Sim. Aí o que sobra pra gente, pra expurgar? Ver essas coisas relacionadas a true crime. Você não acha que tem um pouco disso? Da nossa parcela animal ali, mostrando nosso instinto violento? De conhecer até que ponto as pessoas podem chegar. Conhecer mesmo facetas perturbadoras, curiosas, animalescas. Não que a gente vá fazer igual, não é ver pra poder, né, tomar aquilo como uma apologia, mas pra entender como que opera a cabeça, como é que essas cabeças operam, que tipo de sentimentos você pode ter em relação, por exemplo, a um filho e a um pai. Não à toa, estudos, né, que fazem ali o mapeamento de cérebros de psicopatas, de sociopatas. Também tem, crescido, as pessoas estão interessadas em saber como opera a mente de um criminoso, como que isso, né, como é que isso acontece e como é que se desenvolve. Eu acho que também pode ser... Acho que tem uma diferença ali entre os crimes impulsivos os premeditados, e os premeditados, né? Sim. Bom, vamos começar então a encerrar o nosso papo. Você disse que já ia sugerir uma coisa, já pode aproveitar, deixa. Cara, eu vejo um podcast... Vejo não, né? Eu escuto um podcast muito legal. O nome é Modus Operandi. Uma galera escuta ele é sobre True Crime. Ele tem 1 zilhão de episódios. As meninas lançaram agora até um livro, né? Sobre True Crime. E aí ele tem alguns casos famosos e tem alguns casos desconhecidos. Tem 2 famosos lá que elas narram. Elas narram os episódios, elas vão buscar as informações. Não em loco, como o do Chico Felitti, mas em livros, em sites e tal. Tem um do caso do goleiro Bruno e tem um do assassino do John Lennon, que são muito legais. Tem vários outros, assim, casos do século XVIII. É muito maneiro esse podcast, eu adoro. Modus Operandi, o nome. Que é só sobre true crime. A outra dica é o outro podcast do Chico Felitti, que eu amo, que é Além do Meme, o nome. É um podcast quase investigativo sobre pessoas que viraram memes e como estão suas vidas agora. Então eu vi alguns episódios. Um episódio foi da Narcisa, que é o meme. Narcisa é o meme. E aí ele passa um dia com a Narcisa. E aí você percebe que a Narcisa é a Narcisa. Ela é aquilo, assim, não é um personagem. Ela é um meme por segundo. E o outro episódio que eu gostei muito foi o da grávida de Taubaté, que foi um episódio histórico, icônico. Um ícone, né? Ícone.
Que todo mundo chorou ao vivo ali com a emoção da grávida de Taubaté e mostra como ela tá agora e o ódio que a galera de Taubaté tem dela. É, porque a maneira como a gente pegou a referência de Taubaté... Taubaté é só a grávida. Só a grávida. É isso. Nossa, mas acho uma sacada desse cara fazer esse podcast com essa temática. E tem o da Já Acabou Jéssica, eu ainda não ouvi esse. Ah, é daquela do vídeo que apanhou e tal. Tem vários desses assim, que o menino do Sweet Dreams. Que abriu os espacates no meio do caso de família. Sim. Tem o dele, eu também não ouvi. Mas esse podcast é muito legal. Acho que o Chico Feliz faz um trabalho muito incrível, né? Ficam aí as minhas... A sacada é muito boa. Minhas dicas. Ele é muito dedicado, né? E o próprio Instagram dele, eu não sei se você acompanha, mas ele faz os causos. Sim. E aí ele fala assim, mandem causos de... dentista. As pessoas mandam casos de dentista muito engraçados. E ele vai postando. Eu achei ele genial, assim. Bom, já que a gente está falando dessa área criminosa, eu vou sugerir que as pessoas conheçam alguns crimes que foram simbólicos. Assim como esse da mulher da casa abandonada, que embora não tenha acontecido no Brasil, acabou sendo reconhecido aqui. Você já comentou sobre o goleiro Bruno, que foi um caso de enorme repercussão no Brasil. A gente tem o caso da Suzane von Richthofen, que também foi mais um caso... Tem os filmes, né? Os filmes, né? Estrelados aí pela Carla Dias. Então, imagino que essa galera agora dos anos... né, mais próximos aqui da geração dos anos 2000 em diante, talvez tenham a oportunidade de conhecer. Nós temos a Elisa Matsunaga, que inclusive tem um documentário na Netflix sobre ela. Foi a mulher que matou o herdeiro da IOC, na época também teve meme demais sobre a situação. Ela não só o matou, mas também o esquartejou, né? Então também foi uma polêmica enorme. E eu vou sugerir por último o caso da Isabela Nardoni, que, enfim, né, foi o caso ali do pai e da madrasta que, segundo a justiça, jogaram a Isabela pela janela. Esses são os casos que mais me chocam, sabia? Os que tem 2 pessoas envolvidas. Porque... há ali uma combinação. Gente, não é só uma pessoa enlouquecida. Tem ali uma 2 pessoas se juntaram pra fazer cometer um crime. Esses me chocam muito. Porque a Elisa Matsunaga tomou a decisão dela ali... enfim, dentro das faculdades mentais dela, enfim, foi ali e fez, sozinha. Há uma combinação. Cara, quando você junta 2 pessoas que têm essa intenção, eu acho muito doido. Eu fico ainda mais uma criança, né? Eu fico ainda mais curiosa pra entender o que tá acontecendo ali naquelas cabeças. Eu acho que os nossos alunos podem ir assistir, ou, né, conhecer esses casos, não com esse interesse mórbido pela morte alheia, porque aí eu acho que fica meio pobre, mas para entender como é que funcionava a justiça nessa época, para entender porque eventualmente alguém foi para um regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, pensar o conceito de justiça, pensar em assuntos que a gente debate. O caso da Suzane von Richthofen eu acho muito interessante para fazer essa análise, porque ela ficou muito famosa por uma coisa que é muito curiosa, que é o fato dela ter direito à saidinha no Dia das Mães e no Dia dos Pais. E aí, uma coisa que eu sempre expliquei pros meus alunos foi que a saidinha, o direito à saidinha, ele é concedido... independentemente, né? Ele é concedido. E aí, o dia que a criatura vai sair, não é quem matou o filho não pode sair Dia das Crianças. Quem matou não existe essa listagem. Sim. Ela vai ter direito a sair naqueles dias. Imagina, a gente tem um sistema carcerário com 600 mil presos. Vai fazer a lista do crime que cometeu, a data que pode sair. Esse foi um crime de Papai Noel, não pode sair no Natal. Sim. Não tem isso. E é no mínimo irônico. Claro que é irônico. É óbvio que é um absurdo. Eu entendo que é um absurdo, mas é a legislação, né? A gente precisa se apegar a um mínimo de racionalidade. Exatamente. Senão é um pouco disso. Você não vai... sabe o que é mais curioso nesses casos famosos, David? Eu sempre falo sobre isso com os meus alunos. Que a gente fica com esse sentimento de que aquela pessoa precisa ficar pra sempre na cadeia. Então, por exemplo, Bruno matou lá a mulher. Depois de 15 anos, voltou a jogar. Um absurdo ele ter voltado a jogar. Meu coração diz que é um absurdo. Mas o cara não pagou a pena dele? Em que medida o bandido bom é bandido morto? Não tá um pouquinho dentro de nós, de todos nós, nesses casos que ficam muito famosos? Você não acha? Eu acho. Acho que é pra gente pensar, acho que vale a pena a gente pensar também um pouco essa idolatria que ele cativou nas pessoas depois de ter saído. Tem muita coisa pra pesquisar quanto a isso. Eu acho que são essas camadas que tornam o conhecimento sobre esses casos tão interessante. Bruno, você vai encerrar pra gente, cara. Você é o que tá fazendo tudo isso acontecer. Você conhecia sobre esses casos? Quer fazer uma perguntinha pra nós? Aproveita que é pra fechar a tampa aqui. Eu não queria fazer uma pergunta, mas eu queria deixar uma dica também. Dica cultural de Bruno. Vocês falaram sobre trabalho escravo, né? E no Netflix tem os 7 Prisioneiros. Ah, tá.
Que é com o Rodrigo Santoro. Isso, que fala sobre essa escravidão contemporânea que a gente Eu passa, vi, que achei a gente excelente. não discute sobre isso, né? Sim, eu achei excelente. O Rodrigo Santoro o Rodrigo Santoro é o chefe, né? É o que faz os meninos lá se submeterem ao trabalho análogo à escravidão. Aquela situação clássica, né? O cara que vai para uma área pobre, oferece emprego, pega uns meninos, leva na boleia do caminhão. É bem... Eu vi. Agora que você falou. Oh, meu Deus. Agora que Isso. você falou, eu lembrei, eu vi sim. É, muito bom. É muito interessante, sobretudo porque um deles, no fim das contas, acaba também se tornando um agente... Vira um... enfim, contradições. É. Gente, beijo. Até uma próxima. Carol, muito obrigado pela Beijo, presença. foi um prazer. Bruno, obrigado por Amei. tudo. Até 2023. Tamo aí. Tamo aí, tá? Beijo. Bicast vai beijo. ficando por aqui. Tchau, tchau.